A gente começa esse Band News no meio do dia conversando com a nossa reportagem em Brasília. Isso porque ontem a gente falou muito aqui sobre a PEC da transição, a PEC que flexibiliza o teto de gastos para conseguir encaixar o pagamento de alguns benefícios. Foi um dia ontem importante de reuniões, de votação. A expectativa depois da reunião na residência oficial da Câmara da presidência da Câmara era que fosse mais rápida a votação, mas não foi bem assim. O Márcio Rocha vai contar pra gente sobre o que está rolando hoje depois da aprovação da PEC da transição e como foi, no fim das contas, né, Márcio, essa votação que não foi tão breve quanto se esperava. Bem-vindo. Oi, Gabi, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Não foi breve mesmo, essa foi uma sessão, inclusive, que durou, fazendo uma conta aqui básica, quase 12 horas de sessão, começando a partir das 9 horas da manhã. E só para lembrar, né, o nosso ouvinte, que quando a sessão da Câmara abre, os parlamentares eles começam a fazer aqueles chamados breves comunicados, né, eles podem falar durante 3 minutos o que eles quiserem sobre qualquer assunto. E aí, por causa disso, essa sessão se estendeu, e tanto que Arthur Lira só chegou no plenário da Câmara cerca ali das 6 horas da tarde, só depois de votar vários requerimentos, enfim, requerimento de urgência, o salário dos servidores, salário de presidente da República, ministros, enfim, que foi iniciada a análise do primeiro turno da PEC da transição. E aí, durante esse início da análise, também foi iniciada requerimentos de retirada de pauta dessa PEC, requerimentos de adiamento da discussão, requerimento de encerrar a discussão quando a discussão foi feita, né? Por exemplo, tinha muito parlamentar querendo falar, mas aí votou um requerimento para ver se a discussão seria encerrada, né? Foi encerrada depois, e aí só lá para as 10 horas da noite, mais ou menos, que essa PEC foi realmente votada em primeiro turno. Depois que ela foi aprovada, o texto base foi aprovado, ainda se iniciaram as votações dos destaques, as sugestões de mudança do texto base. Só depois que a Toledo decidiu que o tempo estava muito escasso, né? O tempo já chegava mais da meia-noite, e aí ele decidiu colocar todo o restante da votação para essa quarta-feira. Então, a situação de momento da PEC é que ela continua esperando para ser votada no segundo turno, o que deve acontecer ainda nessa quarta-feira. Nesse momento, dei uma olhadinha ali no plenário da Câmara, os deputados analisam, né, subsídios para o defensor público geral federal, né, aumentar o salário desse cargo. E aí, só depois que isso acontecer, lembrando que a sessão começou por volta ali das 10 horas da manhã, só depois de encerrar essas votações que a PEC vai ser novamente analisada no segundo turno. Isso porque, como é uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E aí, isso já aconteceu no Senado, já aconteceu ontem na Câmara, e falta o segundo turno na Câmara. Só que ainda precisa votar as mudanças feitas pela Câmara, já que a Constituição determina que a proposta de emenda à Constituição tem que ter o mesmo texto aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. E ontem a gente teve, né, uma reunião que durou razoavelmente, né, cerca de 2 horas, assim, entre Arthur Lira, Fernando Haddad, que é o futuro ministro da Fazenda, e vários líderes partidários, e nesse acordo que foi posturado, ficou decidido que o tempo de vigência da PEC, que seria de 2 anos, como foi aprovado no Senado, passasse para 1 ano. E aí isso foi mudado no texto, e por causa dessa mudança, o texto precisa voltar para o Senado Federal. Então, depois da votação da PEC, isso deve acontecer a qualquer momento, né, já que a ordem do dia já abriu lá no plenário da Câmara, essa PEC precisa ser novamente analisada pelo Senado para passar a valer, estar autorizada a ser promulgada pelo Congresso Nacional. E aí, o que a gente vai ter agora? A situação de momento é que tanto o Senado quanto a Comissão Mista de Orçamento estão em compasso de espera do plenário. Por quê? Porque, como esse texto foi mudado, os senadores precisam votar esse texto alterado. Já tem uma sessão do Senado marcada para hoje, a partir de meio-dia, né, deve estar começando a qualquer momento também. Depois dessa sessão do plenário do Senado, essa PEC tem que ir para promulgação. É uma sessão rápida, é só protocolar, né, deve ser feita ainda hoje, se tudo se encerrar hoje, para só depois a Comissão Mista de Orçamento iniciar a análise do orçamento do ano que vem, já que tanto o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, o presidente da CMO, que é o deputado Celso Sabino, declararam que só vão analisar o orçamento
caso a PEC seja aprovada, essa PEC, né, essa tramitação da PEC seja encerrada. Então, se a PEC, tudo da PEC se encerrar hoje, a expectativa é que a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, se reúna amanhã para tratar desse tema. Caso ainda tenhamos atrasos em relação à votação da PEC, a expectativa é que a CMO e o Congresso Nacional, pasmem, convoquem uma sessão extraordinária para analisar o orçamento na semana que vem. Isso é possível, né, fazer uma convocação entre o Natal e o Ano Novo, porque pela lei, pelo regimento interno, né, os trabalhos legislativos têm que ser encerrados no dia 23, mas como o tempo está escasso, a expectativa, assim, já de conhecimento dos parlamentares, que essa votação possa ser feita na semana que vem, entre o Natal e o Ano Novo. Então, a expectativa agora é para que, a qualquer momento, Arthur Lira chame o segundo turno da votação da PEC, do Bolsa Família, na PEC da transição, para ser votada ainda hoje o Senado votar as alterações feitas pela Câmara e essa PEC ser promulgada pelo Congresso ainda nesta quarta-feira. Só para finalizar, Gabi, são 145 bilhões de reais fora do teto, né, do teto de gastos, para serem usados no Bolsa Família. 70 bilhões de reais desse total vão ser usados justamente no Bolsa Família para ter aqueles R$600 mensais, né, os R$600 para os beneficiários, mais R$150 para as crianças de até 6 anos, e além disso, dentro desse total, né, de 145, existem também 23 bilhões de reais que devem ser usados em outras áreas, porque segundo o governo de transição, o governo eleito, que vai tomar posse em janeiro, muitas áreas do atual governo, do atual orçamento, estão com os recursos defasados, e a PEC vai ser usada justamente para recompor o orçamento dessas áreas. Então, agora a expectativa é para a votação do segundo turno no plenário da Câmara.